Olá, meus queridos amigos e irmãos. Eu gostaria de meditar mais uma vez com vocês sobre a palavra de Deus, né? Se gostar dessa mensagem, comenta. Se não gostar, também comenta. E vamos avançando, vamos aprendendo, né? Estou aqui compartilhando a palavra de Deus, aprendendo, buscando aprender mais, buscando viver mais a palavra de Deus, né? O nosso Deus, nosso Pai, que Ele é quem nos guia e tem o melhor para cada um de nós. Então não devemos desprezar suas orientações, né? Não devemos desprezar a mensagem de Deus, nem os seus mensageiros, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias, né? A palavra de Deus, né? Lá em Isaías 55, no verso 2. Gostaria de fazer um pequeno comentário sobre esse verso aqui. Eu não vou estar orando agora para não ficar longo. E já orei antes, né? Eu orei antes. Então é sempre bom a gente orar, né? Para ouvir. Tem um vídeo que vai trazer meditação para nós. Então vamos orar antes para ver, né, se nós concordamos ou não com essa orientação. Se concordarem, amém. Se não concordarem, amém também. Estamos aqui para aprender, então deixe o seu comentário. Envie aquelas pessoas que você acha que precisa ouvir essa mensagem, porque a mensagem de Deus ela vem, né, primeiramente para o mensageiro, os profetas, né, os mensageiros que vão dar a mensagem, e agora nós recebemos de Deus e passamos à frente. Porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós e Ele quer o melhor para cada um de nós. Amém? Então, Isaías 55, no verso 2, vai dizer o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? É uma pergunta para nós. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Né? E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Comei o que é bom, olha só. Deus, Ele quer que nós comemos. Aí tem outra passagem que eu não lembro agora que diz: e comereis o melhor dessa terra. Deus quer que comamos o melhor dessa terra, né? Por que é que nós gastamos o dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não alimenta, com aquilo que não vai nutrir o nosso organismo, o nosso corpo? Vai nutrir o corpo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Porque nós utilizamos alimentos que não são benéficos ao nosso corpo. Porque nós compramos alimentos que vai nos fazer mal. Alimentos que vai destruir esse corpo que é templo do Espírito Santo, que é morada de Deus. Então, irmãos, às vezes nós estamos mais preocupados, né, com as coisas desse mundo e gastamos o dinheiro que é santo, sagrado, que é Deus quem nos concede, Deus nos dá para nos mantermos, e aí nós estamos mais preocupados com coisas passageiras. Irmãos, há coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência, né? Por exemplo, aqui eu poderia estar com uma bota, né? Tem mosquitos por aqui, dá para ver aí. Roupas é necessário para nós, né? É necessária as vestes. Hoje, no nosso contexto de vida, hoje, é necessário um carro para uma moto, para se locomover, né? Uma casa, né? É necessário. Móveis são necessários. Às vezes nós bagunçamos demais a nossa vida e queremos ter de tudo, de tudo, de tudo. E aí chega um momento que não tem espaço na nossa casa, a gente nem caminhar, né? Há pessoas assim desse jeito. Então, isso é necessário.
Mas e quando nós gastamos esse dinheiro que Deus concede, essas bênçãos para nós, né, para a gente nos alimentar, nutrir o nosso corpo, esse corpo que eu falo nosso, mas não é nosso, é a maneira de falar, mas ele pertence a Deus, é corpo, é morada de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não é nosso mesmo, mas é de Deus, pertence a Deus. Então, é, aí muitas das vezes nós estamos preocupados, né? Roupa de marca, tênis de marca. Irmãos, roupa simples é necessária, mas utilizemos roupas simples, é, de boa qualidade, né? Nós temos essa orientação na palavra do Senhor, pela sua profeta. Roupas de boa qualidade que durem muito tempo. Essa roupa aqui é simples, né? Olha, não foi tão cara, né? Mas de boa qualidade. O tecido dura muito tempo, irmãos. Então não precisamos, né, com roupa de marca, tênis de marca, boné de marca, meus irmãos. É desperdício, é desperdício. Nós somos mordomos do Senhor. Não podemos desperdiçar, né, o dinheiro do Senhor de qualquer jeito. Então, a gente vê, hoje nós homens, né, gastamos dinheiro com muitas coisas inúteis, fúteis, que não tem valor nenhum. Muitas das vezes nós queremos assistir um jogo de futebol, vamos a um estádio e ali pagamos o ingresso e tudo mais. E é muito gasto para isso. Eu e você, que somos mordomos de Deus, estamos cuidando dos tesouros de Deus nessa terra. Será que nós estamos cuidando mesmo? Estou falando aqui para homens que se dizem cristãos, seguidores de Jesus Cristo, mas que pegam os benefícios e usa para si, para satisfazer os seus prazeres, a concupiscência da carne. E eu vou dizer logo, vaidade, pura vaidade. E vaidade é pecado. Então, o que é essa vaidade? É deixar de lado as coisas de Deus, tirar o foco de Deus e olhar para nós, para as nossas necessidades. Aí eu tenho essa necessidade de ir a um jogo de futebol, né? Até mesmo entrar num time de futebol para jogar bola por causa do exercício. E aí tá pagando, utilizando o dinheiro, esse dinheiro que é santo, sagrado, que Deus nos concedeu para que a gente tomássemos conta, porque somos mordomos de Deus, estamos apenas tomando conta daquilo que é de Deus. E um dia vamos ter que prestar contas. Olha, o que é que nós estamos fazendo, né, com os, os T's da mordomia? São quatro, mas há muitos anos o Senhor me mostrou que existe um quinto. 2018, se eu não me engano. Em uma mensagem ali que eu estava fazendo, eu era líder de mordomia, estudei sobre os quatro T's para passar a mensagem. E na hora ali de eu passar a mensagem, o Senhor me deu o quinto T, que é o testemunho. E engloba todos os quatro T: tempo, templo, tesouro, talento. E o quinto vai englobar todos os T's da mordomia. É o nosso testemunho. Precisamos de um testemunho cristão. Se falamos que somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, nós temos que dar um bom testemunho de como somos cristãos. Talvez eu não dê um bom testemunho. E isso aí vai influenciar na vida daqueles que estão ao meu redor. Daqueles que me ouvem, né? Irmãos, então temos que cuidar do tesouro de Deus. O dinheiro que vem para as nossas mãos é tesouro de Deus. E é para nós cuidarmos, abençoarmos pessoas que necessitam desse dinheiro, né? Eu fiz algumas anotações aqui, né? Então muitas das vezes nós investimos muito em coisas, sabe, que não tem valor espiritual, né? Um carro é necessário, mas às vezes nós queremos o carro do ano, queremos o carro mais caro. Então, meus irmãos, não é a necessidade, mas a vaidade que está nos dominando, né? Não é a necessidade, mas a vaidade. E vaidade é pecado.
É... Por que é que gastamos o dinheiro com o que não é alimento, né? Com o que não é pão? É... Então, essas coisas que são necessárias, nós temos que gastar, mas com inteligência, com sabedoria, né? Pedindo sabedoria a Deus, porque nós mesmos não temos sabedoria nenhuma. Então, temos que pedir a Deus, orientação a Deus. E não utilizar, né? Não gastar com essas coisas que são fúteis e inúteis. Irmãos, e tem coisas que a gente gasta que é totalmente desnecessário. Desnecessário. Não há necessidade nenhuma. Mas muitas das vezes é por causa do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Irmãos, eu falei aqui um pouco sobre os homens. E agora, quando a gente vai falar sobre mulheres, meus irmãos, aí complica. Aí complica, porque irmãos, nós homens somos complicados. Acredito que mais do que as mulheres. Agora, nós aceitamos. Aceitamos mais com facilidade. Sabe? Nós aceitamos mais com facilidade que somos complicados. Mas as mulheres são complicadas a um ponto de rejeitar e ainda dar tapa no marido se ele concordar comigo. É. Você concordou com ele, foi? Escuta. Vai ficar sério o assunto aqui. Falei dos homens, algumas coisas que os homens gastam, né? Coisa de marca e tal. Joias, meus irmãos. A palavra do Senhor já nos diz para não comprarmos joias, não utilizarmos joias. O cristão não é para viver de vaidade, de aparência. Porque, meus irmãos, muitas das vezes, na hora que mal tem, que mal tem. Já imaginou você com um relógio aí de R$ 300 no braço? Enquanto você investiu R$ 300 para pagar em um relógio, você é mordomo do Senhor. Há muitos necessitando de alimentos, de roupas. Enquanto você compra roupas caras, tênis caro, há muitos que estão descalços, calçando havaiana com pregos. Ainda existe isso hoje. Porque não tem condições de comprar uma havaianazinha mais decente. Ou até mesmo no momento ali, ele não tem a condição de comprar. Mas aí você está pegando as bênçãos que o Senhor tem dado e tem buscado usufruir dela sozinho. Não, porque eu corri atrás, eu mereço, você merece a morte, é o que a palavra de Deus diz. Nós merecemos a morte. E por misericórdia de Deus, nós não somos consumidos, destruídos. É o que nós merecemos, é a morte. Eu trabalhei, eu lutei, eu conquistei. Você não conquistou foi nada. Você não conquistou nada, Deus permitiu que você conquistasse. Que mérito você tem? Você não tem nenhum mérito. Irmãos, é complicado. E aí vamos chegar na parte da mulher agora. As mulheres. Pensa, as mulheres não aceitam e parte para cima. E se o homem concordar comigo aqui, vai cair para cima de tu também. E aí, irmãos, por que gastar dinheiro com aquilo que não é alimento? É a pergunta que Deus faz. Irmãos, você é mordomo de Deus. A gente já falou de joias aqui. Aí tem as vestes, as roupas esparfatosas. Sabe aquelas roupas que tem coisas demais, desnecessárias. E até aquelas roupas que não tem, que hoje está na moda. Roupa rasgada. As roupas estão incompletas, as vestes estão incompletas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus queridos irmãos e minhas irmãs. Deus, quando vestiu Adão e Eva por causa do pecado ali, que eles reconheceram a nudez, Deus o cobriu. E a roupa ali não foi aquelas roupinhas curtinhas hoje, como é mostrada muitas das vezes, né, nas lições ali, aqueles desenhos de Adão e Eva com roupas sensuais, não. Era roupa que vestia o corpo inteiro. Porque depois do pecado eles agora iam sentir frio, um frio que traz doenças, e calor, né? E calor. Então Deus criou uma roupa confortável. Eles agora tinham que trabalhar no sol, e Deus cobriu, justamente por causa do frio.
Deus cobriu. Estudem mais a palavra do Senhor, vocês vão descobrir isso na palavra do Senhor. Não venha com roupinhas sensuais, né? Que muitas vezes é colocado as roupinhas de Adão e Eva ali como roupas sensuais, mostrando o corpo. E hoje em dia está complicado, né? Essas vestes, calças rasgadas, mostrando o corpo. É só o princípio. E aí vai mudando, tira um pedaço, depois vai tirando outro, porque é moda, vai seguindo a moda, vai seguindo a moda, vai encurtando. E daqui a pouco está mostrando o corpo. Se o corpo é belo, é bonito, mulheres, não é para estar mostrando para homem nenhum, não. É, a não ser para seu marido, pro seu esposo em casa. Deus, ele vê. Deus, ele vê agora a gente sair na rua com esse tipo de veste para estar causando pecado em outras pessoas. Aí é complicado. Aí é muito complicado, né? Então vamos lá. E aí agora vem aquelas coisas desnecessárias, né? Porque as vestes já tá uma bagunça mesmo. Não tem respeito, né? As vestes já estão aí sem ordem, sem decência nenhuma. Irmãos e irmãs, vamos acordar. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Jesus está às portas. Será que se ele voltasse hoje e me encontrasse, e encontrasse você com as vestes que nós estamos nesse momento agora, seríamos salvos ou rejeitados por Jesus Cristo? Será que Jesus vestiria essas vestes? Vamos acordar para a vida. Eu quero entrar num assunto agora, maquiagem, batom, esmalte. Com quem nós aprendemos esse costume? Esse costume existia no meio do povo de Deus? Deus tem orientado o seu povo desde o princípio. Não imiteis essas nações das quais eu os expulsei diante de vós. Não os imiteis. Não imiteis os costumes deles para que vocês também não sejam destruídos. Eu gostaria de saber, vocês homens que defendem que suas mulheres podem usar batom, maquiagem, esmalte, pinturas ao redor dos olhos. Eu gostaria de vocês homens, com sinceridade. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que as mulheres, as santas mulheres do passado, usavam isso. Há um recado para vocês mulheres, está na palavra do Senhor. Eu acredito lá no livro de Timóteo, eu acredito que lá, não lembro bem agora. Mas que vocês mulheres devem imitar as santas mulheres do passado. Vocês mulheres devem imitar as santas mulheres do passado e não imitar as mulheres do mundo, as mulheres pagãs do mundo de hoje em dia, com as suas vestes, suas maquiagens, suas pinturas, mulheres de Deus. Vocês são belas. Deus criou vocês. Muito belas. As mulheres são maravilhosas. A simetria da mulher é espetacular. Deus criou a mulher numa beleza sem igual. Mas infelizmente, mulheres, vocês estão destruindo essa beleza que Deus deu a vocês. Vocês estão destruindo. Olha, o nome maquiagem já diz tudo. É uma maquiagem, não é verdadeiro, é falso. Vocês estão se falsificando. Vocês estão falsificando a obra do Criador. Minhas irmãs, pelo amor de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, mudemos essa atitude. Homens, varões, por favor, tenham coragem, homens, de falar para suas esposas que isso não é bem-vindo e aceito aos olhos de Deus. Me mostrem na palavra de Deus onde é que está escrito isso. Que Deus se agrada disso. Pinturas de cabelo também, meus irmãos. Deus não se agrada, não. A pior vergonha, meus irmãos, é quando chega pessoas de idade e estão ficando com seus cabelos grisalhos ali, brancos, e aí pintam de preto para não mostrar a idade. Vaidade é pecado. E aí estão, não, uns velhos de cabelo branco, de cabelo preto, porque não quer mostrar que é velho, porque tem vergonha. Irmãos, a Bíblia não falha, a palavra de Deus não mente. É a alegria dos velhos, são as suas cãs, os seus cabelos grisalhos. Eu tenho 37 anos, parece ter mais, não parece?
Alguém aí olhou para mim e disse, esse velho aí também pinta o cabelo. Tá falando o quê? Né? Irmãos, eu pareço bem mais velho, né? Eu não me importo com isso. Eu tenho 37 anos. 37 anos. Para mim seria uma vergonha, né? Dizer 37 anos com uma cara enrugada dessa. Parece até mentira. Irmãos, nós não temos que ter vergonha. Vergonha é timidez. Os tímidos não herdaram o reino dos céus. Você está tímido porque seu cabelo está ficando branco? Cuidado, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu tinha tanta timidez. Eu sou tímido. E eu tenho que tomar cuidado com isso, para que eu não me perca e fique nesse mundo, por causa da minha timidez. Irmão, eu chegava a ponto de não ir à igreja, porque eu ia pentear o cabelo. Se eu cortar ele pequeno, ele fica para cima. E aí eu tinha vergonha de ir à igreja, porque meu cabelo estava para cima. Eu tinha vergonha. Irmãos, nós já devemos se envergonhar com isso. Vamos continuar. Mulheres. Cuidado, mulheres. Para não destruir a obra da criação de Deus. Vocês são perfeitas, lindas, maravilhosas como Deus fez. E Deus não fez nenhuma mulher para ser parecida com outra. Cada um de nós somos diferentes. 8 bilhões de pessoas no mundo. E nenhuma é 100% igual a outra. Eu falo 100% por causa dos gêmeos. Gêmeos idênticos, mas nenhum são iguais na aparência, 100%. Deus criou para sermos diferentes mesmo. É característica nossa. Essa pelezinha rugada aqui, cara de velho, é minha característica, pronto. Vocês vão me reconhecer. Eu tenho um irmão que parece comigo um pouco, mas eu estou parecendo mais velho que ele. Ele é mais velho, mas eu pareço mais velho que ele. Então, eu tenho essa característica aqui, justamente para ser identificado. Mas será que nós somos identificados hoje no mundo como cristãos, com caráter cristão, com as vestes de pessoas cristãs? Será que nós estamos sendo identificados no mundo aí fora? Ou estamos tudo igual, parecido? Irmãos, eu disse que o assunto ia ficar mais pesado. Sabe, irmãos, quando a gente vai para a palavra de Deus, o Todo-Poderoso, Deus único, Criador do céu e da terra, dessa natureza maravilhosa, nós sabemos de onde vem o costume das mulheres. Jezabel. Irmãos, eu não estou lembrado agora onde está. No livro de... Eu não lembro se é 1ª Crônicas ou 2ª Crônicas. Vai estar ali, relatando a história de Jezabel. Mas eu vou falar aqui, né? Depois os irmãos pesquisem aí na palavra do Senhor, né? Como bereanos, né? Devemos pesquisar. Então veja esse costume. Jezabel era de Sidom. Jezabel era Sidônia, né? Filha de Etbaal. Etbaal, adorador de Baal. Né? Rei dos Sidônios ali. E Jezabel, uma princesa ali da linhagem de Baal. Sabe o que foi que Jezabel fez? Matou os profetas de Deus. Olha só. Mas Jezabel, nesse tempo em que ela matou os profetas de Deus, ela estava casada com Acabe. Quem era Acabe? Rei de Israel, o povo de Deus. Só que, irmãos, o primeiro pecado de Acabe ali, nesse estudo aqui, né? Provavelmente não tenha sido o primeiro pecado de Acabe, mas ele rejeitou o Senhor, né? E entre esses pecados de Acabe ali, um deles foi ter se casado com uma mulher pagã, né? Ele se casou com uma mulher pagã, que esse também foi o pecado de muitos da linhagem de Israel, né? Inclusive Salomão, o mais sábio, né? Foi o primeiro pecado dele, ter se casado com uma mulher pagã. Então, Acabe caiu nesse pecado também. E aí ele se casou com Jezabel, adoradora de Baal. E Jezabel era de Sidom, era pagã, e trouxe esses costumes de lá
dos sidônios, onde se pintavam. E a Bíblia fala que Jezabel... Aí agora a gente vai entender o contexto. Por que é que as mulheres passam batom, maquiagem, né, esmalte? Mulheres, sejam sinceras, por quê? Eu gostaria de entender aí no comentário de vocês que usam, né? Existem muitas mulheres de Deus que não estão usando e estão abandonando, né? Todo tipo de pintura, maquiagem, pinturas de cabelo, luzes, todo tipo de pinturas. A Bíblia diz que as mulheres, a Bíblia diz que as mulheres não. O céu está sendo tomado por esforços. Isso está na palavra de Deus. Quem é que está tomando o céu por esforços? É uma guerra? Não, não é uma guerra. Mas está entrando no céu aquele que se esforça para sair desse mundo. Aquele que se esforça para abandonar esses costumes do mundo. Porque é costume do mundo. Não é costume divino, não é costume no céu. Irmãos, é costume nesse mundo. E a concupiscência da nossa carne, os desejos da carne, ele tem que morrer nesse mundo. Precisamos matar esse nosso desejo. Precisamos matar esse nosso desejo. Então, é desejo carnal. Batom, maquiagem, pintura. Por quê? Mulheres, escrevam aí nos comentários. Irmãos, envie para essas mulheres que precisam ouvir essa mensagem, para os esposos que precisam advertir as mulheres que eles amam. Nós amamos nossas mulheres e queremos estar juntamente com elas no reino eterno, na vida eterna. Mas precisamos abandonar as práticas desse mundo. E aí entrou esse costume no meio do povo de Deus. Jezabel trouxe esse costume. E no final da história de Jezabel, nós vemos ali que havia uma profecia, porque Jezabel trouxe esse costume, corrompendo o povo de Deus, matando os profetas de Deus, porque os profetas de Deus falavam a verdade e as mulheres vão me odiar por causa dessa mensagem. Louvado seja Deus se uma mulher ouvir essa mensagem e dizer, essa mensagem vem de Deus. E rejeitar esse desejo da carne, esse desejo de se pintar, se maquiar. Mas a verdade tem que ser dita. As mulheres se pintam. É porque não estão felizes com a obra que Deus criou. A perfeição que Deus criou na mulher. Porque Deus, quando criou a mulher, disse, é perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. E a mulher foi uma obra perfeita. Bela. Uma beleza sem igual. Os homens pode ser o que for. Pode tentar ser bonita. Pode ser o que for. Mas a beleza da mulher é sem igual. A beleza natural da mulher é sem igual. Porque foi Deus quem criou você, mulher. Não vamos deixar que o nosso desejo, nosso egoísmo disfarce, maqueie essa obra-prima de Deus. E aí havia uma profecia que os cães comeriam a carne de Jezabel. Comeriam Jezabel num campo ali, eu não lembro o nome agora. E aí, irmãos, leiam a palavra de Deus. Até os cães rejeitaram. Rejeitaram o quê? O crânio de Jezabel, a palma da mão e os pés, se não me engano. Leiam lá, comprovem lá. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa aqui, vejam lá. Mas sabe por quê? As pinturas nas unhas, a maquiagem no rosto, ela tinha acabado de se maquiar. Até os cães rejeitaram a maquiagem, as pinturas, até os cães rejeitaram os cachorros e não comeram tudo. Leiam lá, vocês vão ver essa passagem maravilhosa. Mas sabe por que é? As mulheres se utilizam desses artigos idólatras por pura vaidade, para se envaidecer, para ganhar elogios, para ser vistas. Sabe por quê? A palavra de Deus é quem mostra isso. Escutem bem. A palavra de Deus é quem mostra isso. Não mente. Jezabel chegou. Lá vinha Jeú. Jezabel viu Jeú. Começou a se embelezar. A Bíblia fala isso. Começou a se embelezar. Para quê? Para seduzir Jeú. E aí ela apareceu na janela ali para seduzir Jeú. Se embelezou todinha.
passou maquiagem ao redor dos olhos ali, se maquiou todinho, se embelezou e correu para a janela para falar com Jeú e seduzir Jeú. Ah, o homem quando é de Deus, minhas irmãs, ele logo vai rejeitar de cara. E Jeú diz o quê? Quem aí é comigo? E a Bíblia fala que 2 ou 3 eunucos apareceram na janela. Eles não abriram a boca para falar, mas eles apontaram na janela, dizendo, eu sou com você, Jeú. E aí Jeú fala, se é comigo, joga ela daí, da janela abaixo. E aquela mulher idólatra, que corrompeu o povo de Israel, que corrompeu o rei de Israel, foi jogada na janela. E nem os cães comeram sua carne, né? Toda, né? Deixou ali, porque rejeitaram as pinturas. Irmãs e irmãos, o que mais precisamos nós hoje para rejeitar essas pinturas? Se tratando de pinturas. Irmãos e irmãs, sabe quem era Jezabel? Depois de entrar ali no meio do povo de Deus e corromper o povo, era mulher de Acabe. Mas sabe quem era Acabe? Eu já falei aqui, não já? Rei de Israel. O líder de Israel. Escutem bem onde eu quero chegar com isso. Líder de Israel. E existem muitos homens frouxos hoje em dia. Eu posso cair nesse pecado também, que sou homem. Mas eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que falar a palavra que o Senhor me mandou falar. E se eu for covarde também, eu vou ser cobrado. Mas existe muito calça frouxa hoje que está na liderança, no meio do povo de Deus. Na liderança das igrejas de Deus. É forte, irmão. É forte. Essa palavra é forte, não é? Mas essa palavra já foi usada, e não só por mim, não. São homens covardes mesmo. A gente viu que Acabe foi um covarde. Rejeitou Deus. E deixou a mulher tomar as rédeas. Acabe foi muito covarde. E é por isso que eu digo que há muitos covardes hoje na liderança do povo de Deus. Não estão tomando as rédeas. Estão ali como líderes, mas não são eles quem estão dominando. São as Jezabéis atuais. Estão dominando eles. Eles fazem apenas o que elas querem que seja feito. E tomam as rédeas, irmãos. E vou falar aqui diretamente, são pastores aqui, mulheres de pastores, são Jezabéis no nosso meio. Jezabéis atuais existem. E está no nosso meio para corromper o povo de Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês. Não é coisa minha não, meus irmãos. A palavra de Deus, o que aconteceu no passado, né, no Velho Testamento ali, é mostrando o que vinha no futuro. E o que precisamos hoje, é para nós hoje, a palavra de Deus é para nós hoje trazer mudança para nossas vidas. E aí, Acabe era tão covarde que ele foi tentar negociar com Nabote, a vinha, e Nabote não cedeu. E aí vai Jezabel, toma o poder de Acabe ali, ela mostra que ela tinha o poder de Acabe, né? Nas falcatruas que ela tinha, estava com poder. Acabe não fez nada para impedir que ela fizesse aquilo, e nem depois do acontecido ele fez nada. Temos que tomar cuidado com essas Jezabéis atuais. Sabe? Podem me rejeitar, não tem problema. Agora, que essa mensagem, uma pessoa se converter, deixar de usar pinturas, lendo a Bíblia, não vá por mim não, vá pela palavra do Senhor. Eu apenas sou um servo de Deus, estou aqui para falar a verdade, pregar a verdade. Qual o meu interesse? Eu não sou vendedor de nenhum produto não. Eu não vou perder dinheiro se vocês deixarem de comprar usar maquiagem, e também não vou ganhar nada. Eu quero unicamente pregar a verdade de Deus. Eu quero unicamente ser salvo e que pessoas se salvem também pela pregação da palavra de Deus. Irmãos, irmãs, nós não necessitamos disso, nós não precisamos disso. Então,
Há muitas Jezabéis no nosso meio. E pastores têm sido muito covardes. Tem mulheres hoje de pastores aí com todo tipo de pintura. Irmãos, isso é para seduzir muitas mulheres inocentes no meio do povo de Deus, que nunca utilizaram maquiagem, mas vão olhar para esse tipo de Jezabéis hoje em dia, as Jezabéis atuais, e vão dizer, se ela usa, então não é pecado, eu posso usar. Mulheres de pastores com roupas rasgadas na moda, meus irmãos. Isso é da gente rasgar as nossas vestes e chorar. Esse pecado está no meio do povo de Deus, aconteceu em Israel e está acontecendo hoje em dia. Muitos vão me odiar por essa palavra. Mas a verdade tem que ser dita, doa em quem doer. Vocês vão rejeitar e vai doer mais em mim. Porque muitos vão ficar com raiva de mim, da minha pessoa, dessa carne podre que não é nada. Não temam o que eu falo, eu também não vou temer o que vocês podem fazer comigo, não. Eu tenho que temer aquele que mata a carne. Tem poder para matar a carne e o espírito. Eu não tenho que ter medo de quem pode matar a minha carne, não. O viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Se eu viver em Cristo, se eu pregar Jesus Cristo, a morte que vinha para mim, eu morrendo em Cristo, é lucro. Isso disse Paulo e eu tenho que ter isso em mente para não pecar contra Deus, não sair mentindo por aí para ninguém. Pregar unicamente a verdade. E eu vou dizer a verdade, nenhum tipo de maquiagem vai entrar no céu, não. Se o seu caráter não for formado hoje, nenhum caráter vai ser transformado na volta de Jesus, não. Nós precisamos transformar o nosso caráter hoje. A transformação do nosso caráter é uma luta constante, todos os dias. Mas temos que buscar isso. Temos que buscar rejeitando o mundo e seu sabor, deixando o mundo de lado, a concupiscência da nossa carne de lado. Meus queridos e minhas queridas irmãs, eu não estou falando tolice nem dorice da minha cabeça. Há um texto do Espírito de Profecia que vem falando sobre isso, das Jezabéis atuais, principalmente mulheres de pastores. E o texto vem dizendo, em alguns lugares ela menciona o nome de mulheres de pastores. A profeta do Senhor quem fala isso. Não é Ellen White quem fala, não, é Deus quem fala. Ellen White é uma mensageira de Deus. Então não vamos idolatrar Ellen White, não. É a mensageira de Deus. A mensageira de Deus. Ela gostava que fosse chamada assim, mensageira de Deus. Para não idolatrar Ellen White. Nós não devemos idolatrar Ellen G. White aqui, não. Né? Nós temos que pregar a palavra de Deus. E ela é profeta atuais. É verdade ou não é, pastor? É verdade ou não é? Que Ellen G. White recebeu o dom do espírito de profecia na igreja adventista do sétimo dia. É verdade ou não é? Se você concordar que é verdade, você é obrigado a concordar que essa mensagem é do Senhor. E precisamos de mudança nas nossas vidas. Outra coisa. Nós cobramos isso e tem que ser cobrado. Se nós acreditamos no espírito de profecia, no dom de profecia, na pessoa de Ellen White, nós concordamos que ela é mensageira de Deus. E se ela é mensageira de Deus, a mensagem vem de Deus e não do homem. Nós temos que tomar cuidado para não idolatrar o profeta. Mas também temos que ter cuidado para não rejeitar a mensagem de Deus. Né? Há Jezabéis nos nossos dias. O que é que elas estão fazendo? Que estão trabalhando para introduzir a idolatria. Jezabel ela era de Sidom, dos Sidônios. E trouxe essa maquiagem, essa pintura, essa idolatria para o meio do povo de Deus. Olha só. Introduzir a idolatria e a corrupção no meio do povo de Deus. Então, há Jezabéis atuais nos nossos dias. Mulheres que são líderes na igreja. Não só mulheres de pastores, não. Mulheres que têm cargo de liderança na igreja. Estão se pintando, se maquiando, usando roupas aí inadequadas para seduzir e corromper e trazer corrupção no meio do povo de Deus. Vou continuar a leitura.
usando todos os meios, elas estão usando todos os meios possíveis para seduzir e corromper os outros. E estão tendo sucesso em muitos casos. Elas estão tendo sucesso em corromper o povo de Deus, porque elas são mulheres de liderança, mulheres que estão na liderança, mulheres que têm cargos na igreja, mas estão ali trabalhando para o inimigo. Estão seduzindo homens, estão seduzindo mulheres de limpa e sã consciência, de caráter puro, agora se corromperem, porque essas mulheres de liderança, mulheres de pastores, mulheres de líderes, mulheres que estão na liderança, estão se vestindo como prostitutas. Estão se vestindo como prostitutas para fazer homens pecarem. Estão se vestindo com sensualidade. Estão agora trazendo pinturas, maquiagem para o meio do povo de Deus. E eu vou dizer a vocês, me mostrem na Bíblia, na palavra, que Deus aceita pinturas, maquiagens. Eu já mostrei aqui de onde veio. Mas se vocês querem continuar com essa ideia, continuem. Agora, não façam isso na casa de Deus não, porque vocês vão ser cobradas. Vocês vão ser cobradas. Precisamos de mudança nas nossas vidas. Precisamos hoje de homens que não se vendam e não se compram. Homens de atitude, que tem que pregar essa verdade. Porque essa idolatria tem que sair do nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.